apresenta Mensagem de Edificação. Bom dia a todos, estamos aqui no Café com Cristo, programação da TV Menorá, que é o veículo da liberação da Palavra de Deus, da expansão do reino. E nesses momentos iniciais eu quero aqui ainda compartilhar com os irmãos que agora sim os estoques que temos aqui do Boa Nova estão chegando bem ao final. Ainda tem aí, para alguns pedidos que são pequenos, ainda tem. E aguardamos aí o seu contato. Eu creio que até a semana que vem esgota tudo. E aí não teremos mais o material físico, né? E o Senhor tem para nós uma palavra aqui que está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 13. Convido aí os irmãos para a gente acompanhar aqui. E esses são 3 versículos muito importantes. E os espíritos que agem nessas áreas da nossa alma, eles são os mais violentos e poderosos e ferozes que eu já vi até hoje, na minha experiência, em 30 anos aqui na igreja. E esses são avassaladores, os efeitos malignos desses espíritos para escravizar as almas, impedindo elas de receber o avanço e o desenvolvimento da salvação. E talvez hoje nós comentando especificamente esses 2 problemas aqui, talvez a gente consiga assim se preocupar com isso para tomar uma atitude de sondar o nosso coração, juntamente na oração e com Cristo, para verificar se ainda estamos amarrados com esses espíritos. E sabendo da nossa condição, nós podemos traçar uma linha de esforços e ações, juntamente com o Espírito que habita e a palavra que está diante de nós, de a gente conseguir um trunfo sobre essa batalha espiritual e vencê-los pelo sangue de Jesus. Eles são os violentos, são os mais ferozes que eu já vi até hoje. E eles prendem anos um cristão aqui dentro da igreja. E eles fazem trabalhos internos de fazer a gente se conformar com a malignidade. E isso gera um prejuízo enorme para o reino, né? Os 2 assuntos é o espírito do julgamento e da avareza. Estão aqui. Isso causa um problema muito grande naquela construção que o nosso Senhor está fazendo nesse momento nas nossas vidas, que é edificar uma casa sobre a rocha. E esses espíritos nos deixam extremamente frágeis e não deixam a gente avançar. Vamos ler. Nesse ponto, um homem estava no meio da multidão. Ainda bem que não eram os 12. Lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza,
porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Amém. Então Jesus disse que ele não estava ali como juiz, ele não podia julgar essas causas, até porque não era de direito fazer isso sob o prisma da verdade divina. E ele não estava autorizado por Deus a fazer esse tipo de trabalho, porque ele veio aqui salvar o que estava perdido e não julgar pessoas. Imagina se Jesus não tinha concessão divina para julgar as pessoas e que ele veio com autorização do Pai para levantar os perdidos, para edificar e dar salvação e crescimento de vida para todos. Se Jesus não praticou isso, o que Mateus 7:1 nos envergonha quando a gente lê, porque ele disse ali: por que tu estás preocupado e comentando e julgando o teu irmão que tem lá um cisco no olho? E ele diz: por que tu não tira a trave que está no teu primeiro? E isso é a pura verdade. Quero dizer aos irmãos, isso é escandaloso, mas a gente não percebe porque trata essa situação dentro do nosso coração com normalidade. A gente se habituou a julgar as pessoas, a emitir laudos sobre as pessoas. É muito comum e natural e prazeroso julgar as pessoas. Isso gera prazer espiritual para nós. Claro que é do lado das trevas o espiritual, mas gera prazer na nossa alma. E às vezes, quando a gente julga os irmãos, as reações são as mais variadas às vezes. Às vezes nos dá, brota uma série de sentimentos dentro de nós que faz com que a gente se sinta perfeito, aprovado, porque estamos vendo muitos defeitos dos irmãos da igreja, e isso faz com que eu venha me distrair completamente do estado interior que eu estou. É um ludíbrio de Satanás e dos demônios. Ele nos engana com grande facilidade sobre essa modalidade e formato de viver os nossos dias, porque as instruções são subjetivas desses espíritos. Eles usam a nossa alma, nossas faculdades, porque há prazer nas trevas em fazer esse tipo de trabalho. Mas para fazer esse trabalho, ele precisa de uma boca, de uma língua que fale. E uma mente que observe e tire conclusões. Então, se originalmente partiu dos espíritos malignos o julgamento, o qual Deus proíbe explicitamente, a nossa alma, que está sob o governo e sob a influência da natureza deles, também acaba tendo os mesmos sentimentos prazerosos que os demônios têm. Isso é comum. Isso é assim que acontece. Então Jesus disse: quem me constituiu juiz? Foi tu? É vocês que querem que eu seja juiz? Mas vocês não entendem o que eu estou pregando? Que eu não vim aqui para julgar? Eu vim aqui como um homem para me tornar o salvador de todos vocês? Então não vim julgar, né? Isso ele fala no Evangelho de João. O Senhor Jesus se manifesta ali naqueles relatos de João várias vezes sobre isso. Então, olha o cuidado que ele tinha com os mandamentos de Deus.
E a gente precisa observar isso. Ele era muito cuidadoso em não fazer aquilo que não era permitido por Deus. Como nós deveríamos ser iguais assim? Se Deus disse que não julgueis, nós deveríamos sair dessa prática. Um outro prejuízo isso divide demasiadamente os irmãos na igreja. Quando tem julgamento, começa a ocorrer amarguras e animosidade no relacionamento do corpo de Cristo. As pessoas começam a se sentir mal nos ambientes e começam a não gostar da igreja mais por causa desse tipo de coisa. Porque isso faz os efeitos de um julgamento dividir o povo de Deus e fazer o povo de Deus ficar em blocos com grupinhos de pessoas que nos agradam, e o grupinho então passa a falar dos outros, e aquilo ali começa a se alimentar, todos se alimentam com aquilo ali, e os objetivos de Cristo, que é levantar o nosso nível espiritual com humildade, com mansidão, sai pelo meio dos dedos da gente e a gente perde a bênção de Deus. Porque não observou os preceitos de Deus, que são os preceitos poderosos para gerar unidade na fé. A segunda coisa interessante que Jesus deixa claro aqui, que ele não é partidor, que decorre do julgamento também. Então, hoje em dia é muito comum a pessoa que está com privações, isso já não tem como nós negarmos isso. A vida inteira na igreja que eu tive aqui, eu observei essas coisas, e isso é uma síndrome de Lúcifer que está ainda no coração dos crentes, de que acha que o que o irmão tem sobrando, ele tem que repartir comigo. Deus nunca disse isso na Escritura. Se ele tem sobrando, Deus permitiu que ele conseguisse aquilo com abundância. Segundo ponto, aquilo é dele. E em momento algum na Escritura, pela lei espiritual divina, está escrito que eu tenho que repartir, sou obrigado a repartir com ele. Não há mandamento de Deus para isso. Há conselhos de Deus. Porque o direito de posse daquilo que eu adquiro, aquilo é preservado por Deus. Eu tenho o direito como homem de ter muito e não querer dividir com ninguém. Eu tenho esse direito. Porque eu tenho o direito de propriedade daquilo. Deus concedeu que eu tivesse em abundância. Agora, não tem lei que obriga eu repartir. Isso na lei de Deus não tem. Agora, então, se você está cheio de privações, como eu já passei muitas privações do lado de pessoas que tinham bastante, muito. E às vezes o Satanás vinha com pensamentos assim, ó. Ele é teu amigo, rapaz. Ele é teu irmão. E se tu falar para ele que tu está passando essas dificuldades, ele vai te dar. Eu ficava com meu coração extremamente em luta. Eu ficava muito ruim, porque, por um lado, tudo que o diabo falava no meu coração era um caminho para aliviar minha dificuldade e aliviar minha dor. É verdade. Mas eu sabia que era o diabo que estava falando. Então eu também não podia aceitar essa proposta suja. Aí o que eu fazia? Eu ficava lutando, porque é uma guerra dentro da gente, porque quando tu está sentindo na pele a privação, ela dói muito.
E o diabo sempre vem primeiro te oferecer um manjar, a ideia, o caminho de aliviar a tua dor. E aí eu ia para a oração. E eu sentia que Deus não se agradava de eu cultivar aqueles pensamentos e de fazer calculismo dentro de mim para aliviar uma situação que Deus estava disciplinando e corrigindo a minha vida. Aí eu conseguia vencer aqueles demônios tudo dentro de mim e ficava quieto. E digo, não vou partir para esse caminho. Daqui a pouco eu vou me corromper. Deus dizia para mim, olha, se tu ceder isso aí, tu vai te corromper. Tu vai ficar igual a todos os outros líderes espirituais que estão assim. E aí eu voltava com temor para o Senhor e vamos continuar as privações. E um dia Deus disse assim, que eu estava extremamente em dificuldade financeira e eu tinha que cumprir um compromisso. E eu tinha que cumprir aquele compromisso. E aí o Senhor de manhã falou comigo assim, hoje vai ser um dia muito ruim para mim, eu disse, na oração. Porque eu não tenho como cobrir e pagar isso. E orei. E disse assim, eu estou na tua mão, se o que tu quiser agora vai acontecer. E o banco fechava às 4 horas, se não me engano, naquela época. E eu tinha que depositar até às 4. E eu me lembrei assim, de novo, o diabo veio. Mas tu tem esse, tu tem aquele, tu tem esse, tem aquele. Isso aí não é nada para eles, não sei o que, para ti. Digo, não. Eu sou dependente de Cristo. Estou aqui com as... Se Ele é onisciente, onipresente, Ele está sabendo que eu tenho esses compromissos e Ele também sabe que eu não tenho condições de te pagar. E Ele também sabe, que eu não vou pedir para ninguém. Eu já decidi isso. E naquele dia, Deus me deu uma demonstração do amor e do cuidado dele por mim e por todos os crentes. Era 14h30 da tarde. Chegou lá um irmão e me deu de oferta o valor que eu precisava. Exatamente o valor da oferta que eu precisava. E eu chamei, na época eu trabalhava no secular ainda, eu chamei lá a secretária, o secretário, eu mandei lá no banco depositar. Não levou 10 minutos, entrou outro irmão de outra cidade, chegando e disse assim, Deus mandou aqui hoje. Ele nunca tinha ido na minha empresa, nunca. Nem sabia, eu acho que onde é que era a empresa, ele descobriu. E era 2:50 por aí da tarde. Ele disse assim, Deus me mandou aqui para ver o que está acontecendo contigo, o que tu precisa. E esse era um homem que tinha muitas posses. E eu quero te ajudar. Deus me tocou o coração para te ajudar. E aí eu disse para ele, olha, não precisa mais, porque teve um aqui na tua frente, chegou antes e já quebrou o meu problema aí, está quebrado o galho. Eu cito esses testemunhos para você ver que a gente não precisa se preocupar, que a gente tem que confiar no Senhor. A luta é grande, eu quero dizer para os irmãos. O esforço interna da corrupção estava ali, estava presente. A força demoníaca estava ali, para me agir em contrariedade aos princípios de Deus. Mas graças ao Senhor, porque é só Ele que dá graça, porque eu me lembro, só Ele pode manter a gente puro assim, porque as ideias eram muitas, para fazer coisa errada. E o Senhor me sustentou, me deu a vitória. Então, por isso que esse versículo fala muito comigo, com as minhas experiências, porque
O Senhor diz que Ele cuida de todos que chama e sustenta todos que chama. E é verdade, isso eu quero dizer para os irmãos, que eu não preciso agir com corrupção para conseguir aliviar as minhas privações e dificuldades. Porque o que o irmão tem é dele. E no momento que eu, na posição de um líder espiritual, que estou ensinando ele na palavra, me aproveitar dessa situação para pedir coisas para ele, isso é corrupção das trevas. Isso aí é desonestidade. Isso aí é caráter corrupto. E a gente tem que aprender essas coisas com Deus para purificar o nosso coração. E, irmãos, e eu sei o que você que erra ou não erra, não importa, eu não sei, não julgo ninguém, mas eu sei o que você sente nas horas das privações. É difícil, é dolorido, mas a gente tem que confiar no Senhor. Agora, como aconteceu comigo, se aquele que tem foi tocado por Deus e veio me ajudar, eu posso aceitar e estarei dentro da justiça de Deus. Porque eu não pedi e não comentei com Ele as minhas necessidades que estavam com prazo curtíssimo. Então, isto foi uma obra de socorro divino, não de homem. Então, eu tenho motivos para glorificar o Senhor e não o homem. Ao homem só cabe dizer que era fiel às percepções do Espírito, assim como todos nós devemos ser. Quando Deus falar com você, você vai ter que ir lá atender o teu irmão. Então, aprendam isso. Eu já falei muitas vezes, irmãos. Isso escandaliza na igreja. Isso atrapalha o progresso da igreja. Quando a gente tem essas práticas sujas aqui dentro, né, de manipulação para a gente conseguir as coisas fora dos padrões e dos conselhos de Deus. O que ele tem é dele, mas o que ele tem pode ser meu se Deus tocar ele, não eu. Eu não posso fazer isso. Se Deus tocar ele, pode me ajudar. Agora, no momento que eu compartilho com o meu irmão que tem tudo que eu estou precisando, o que é isso? Isso é uma manipulação. Ainda mais eu na posição de um líder. Aí eu digo, olha, eu estou assim, estou passando, ora por mim, irmão. Na verdade, estou pedindo para ele de uma forma indireta e muito sutil, usando umas táticas de Satanás. Né? Agora, quando tu pede oração, para não causar isso que eu estou falando, você diz que só pede oração, que tu está passando momentos difíceis. Aí tu vai pedir para a congregação, não é só para quem tem dinheiro. Né? Então Jesus aqui dá uma lição muito profunda para nós purificar o nosso caráter aqui, limpar o nosso coração dessas manipulações satânicas que realmente usa a gente pela dor. A gente está na dor, está na privação, ele é oportunista e ele vem para querer nos usar naqueles momentos para agir, para estragar a obra da igreja e o que Cristo está fazendo. Agora, vamos falar da outra coisa aqui, irmão. Versículo 15. O outro demônio, a avareza. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida de um homem não é sustentada pelos bens. Não salva o homem, não liberta o homem, não deixa ele manso, não deixa ele humilde só os bens que ele tem. A vida dele não pode ser avaliada pelos bens que ele tem, e sim pela vida divina que está nele.
pelo coração que ele tem. E eu quero dizer assim que Deus se agrada muito de uma pessoa que tem temor dele. Esse temor é respeito excessivo. Esse temor, ele governa o coração da pessoa a não fazer as coisas erradas. Porque Satanás dá muitas ideias para a gente. Durante um dia, durante uma semana, durante um mês. E a gente pode se agradar de alguma sugestão dele. Né? Ele sabe acionar dentro de nós aquilo que nós gostamos e aquilo que gera prazer para a gente em qualquer área da nossa vida. Só Ele. Não pense que é Deus que conhece plenamente a gente, mas Satanás também conhece, porque ele vive na carne e está em contato direto com a tua alma todos os dias. Ele sabe o que tu gosta, ele sabe o que tu quer, ele sabe com o que tu sonha, ele sabe tudo. E sempre as propostas vai ser saciar esses e preencher esses teus interesses com a manipulação e com desonestidade, para que você possa conflitar com o habitador que está em você, que é o Espírito Santo. Ele quer gerar um conflito entre você e o Espírito. E ele faz isso com a maior facilidade nos crentes, e a gente está passando os dias, está levando a vida aqui, e está passando os dias, e a gente acha que está tudo normal. Que não tem que tomar uma providência de enfrentar o espírito da avareza, né? Porque a avareza é o amor ao dinheiro. O amor do dinheiro e o amor ao dinheiro. Ninguém ama o dinheiro, na verdade, mas o que o dinheiro pode produzir. Por exemplo, o dinheiro te dá uma sensação de que tu tem poder. Que tu é Deus. Né? Hoje no mundo, quem tem muito dinheiro, ele consegue saciar muito os prazeres da carne, como ele quer. Porque hoje não existe mais o amor, se esfriou. Hoje, se ele quer sentir prazer com o sexo oposto, ele tem dinheiro, ele faz o que ele quer. Porque hoje as pessoas correm atrás de dinheiro. Então ele tem tudo o que ele quer. Porque não falta gente corrupta correndo atrás de dinheiro. Então, um tem dinheiro, o outro quer dinheiro, mas ele quer mais coisas com o dinheiro, então fica fácil para saciar os prazeres carnais. Né? Então o mundo hoje jaz no maligno, realmente não tem saída. A coisa sujou de total maneira que você não tem mais o que fazer fora de Cristo. E se você não for obstinado em Cristo, você não vai vingar nesta era. Nós temos que ter esta obstinação de obedecer Deus, mesmo com dor, sofrendo, perdendo, e até achando que Deus não vai te atender, tu tem que ser firme. Porque senão tu não vence. Porque se fosse há 50 anos atrás, era bem mais fácil lidar com Deus. Por causa da longanimidade, misericórdia, a paciência, a graça era excessiva. Agora está se esvaindo. Agora, para você arrumar uma vitória sobre um espírito do julgamento, da avareza, você vai ter que andar muito na Escritura e muito jejum para você vencer. Não é tão fácil como no passado. Porque a iniquidade se multiplica e ela te cerca por dentro e por fora. Né? Hoje eu vejo os irmãos assim com dificuldade de vencer coisas bem assim, mais amenas do que isso. Aqui na igreja. E eu fico observando às vezes as coisas. E eu tenho que ajudá-los. Eu não posso julgá-los, eu tenho que ajudá-los. E eu faço isso da maneira que Deus me proporciona, pregando aqui no ministério. Aqui que eu faço. Eu tento ajudar os irmãos por aqui. Porque hoje, por exemplo, a exposição é total em quem tem problema. É total, irmão. Em mim, em você, porque eu também. Não pensa que eu não sinto toda hora o inimigo me dando ideias para me saciar as minhas necessidades, meus prazeres, mas eu tenho que renunciar. Eu tenho que fazer só o que é dele. Ou eu sirvo a Deus, ou de forma mista, o Senhor, uma pessoa com a idade que eu tenho no espiritual, como é que eu vou servir o Senhor de forma mista? Ele não vai aceitar. Não é que eu sou perfeito. Não.
mas que cada vez que Ele me ilumine, que eu esteja sempre pronto a entrar para a fileira da obediência e decidir por Ele. E é isso que Ele quer de cada crente, né? Porque assim como Satanás traz ideias, Deus também já tem ideia como fazer. Então a questão assim agora é uma guerra de ideias lá dentro. Você só tem que pegar a ideia de Deus. Ah, mas a hora que a pessoa está lá emocionalmente assediada, abalada, né, o caso da amargura, né? Não consigo, estou cheio de ira por dentro. Como é que eu vou conseguir? Consegue sim. Você vai enfrentar você. E você não é uma dificuldade para ser vencido. Você enfrenta você. Quando você enfrenta você, tu diz que ama mais Jesus e ama menos você. É só isso. Agora, tuas mãos não estão algemadas, teus pés não, tu não está num cárcere satânico. Deus está dentro de ti e te deu liberdade. Então você só precisa decidir a se negar e a dizer que você ama mais Cristo do que você. E aí está resolvido. Foi isso, tudo na minha vida foi assim que eu venci. Ah, para aí. Eu sou cheio de defeitos. Eu sou beneficiário de Jesus. E Ele me salvou, para aí. Mas que eu vá para depois, eu vou atender Ele. E não importa a situação, se é uma coisa que eu gosto muito ou não gosto, Jesus é primeiro lugar. E acabou. É decisão isso. E é assim que tem que ser todos aqui na igreja, porque Jesus te salvou. Jesus te ama e Jesus te deu o que ninguém poderia te dar. Você é devedor para Ele. Amém? Então, a avareza. Qual é o problema do crente na avareza? Isso que já falei, e mais o dízimo e oferta, a contribuição, né? Porque hoje a contribuição é uma roupa que veio por cima do dízimo e da oferta. Ela está lá dentro dessa veste, né? A contribuição hoje é uma veste que cadeou o dízimo, cadeou a oferta ali dentro. Então, meu compromisso de investimento no reino é de fazer aquilo que é devido, e que eu vejo muitos pregadores aí pregando totalmente errado, isso, fora do nosso movimento aqui, e agora o inimigo está pegando num grande engano aí, lançando sobre a cabeça das pessoas que o dízimo foi extinto, né? Pelo contrário, aumentou nossa responsabilidade de investimento no reino de Deus, com a graça. Então, para você entender, é assim. A devolução é uma devolução. Se não é teu, como é que Deus disse aqui no Novo Testamento que você está livre do dízimo? Se você achar uma passagem aqui, você me diga. Se você pegar uma conjunção de 10, 15, 20 versículos para me explicar isso, me avisa, porque eu nunca enxerguei isso e já estudei muito tempo isso. Que o dízimo foi abolido na Nova Aliança. O que aconteceu é que ele ficou escondido dentro da contribuição. E não é falado abertamente. Então me explica como uma igreja vai avançar, um reino vai se estabelecer, Deus abolindo toda a oferta e o dízimo para uma igreja. Então as empresas precisam de dinheiro, tudo a instituição, tudo que funciona aqui no mundo precisa de dinheiro. A igreja não precisa, vai viver só de vento. Como é que tem cabeça para falar uma coisa dessa ainda? Entende? Mas é isso aí, isso é avareza. Pessoas que estão preocupadas em afirmar essas coisas. Agora, lá em 2 Coríntios 9, que fala da contribuição, que é a veste do dízimo e da oferta, ele diz que Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que semeia pouco, que é o dízimo só, pouco colherá. Mas aquele que semeia muito, muito colherá.
É muito claro, não tem o que discutir e não tem como fazer teologia diferente dessas coisas, irmão. Né? Mas é isso aí, eu acho, por hoje. E aquele que está preocupado se é de Deus ou não o dízimo, ou a oferta, cuidado com a avareza. Só isso que eu digo. Que Deus abençoe a todos.